Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 12 a 24. O nosso motivo de eufania é este testemunho da nossa consciência. Comportamo-nos no mundo e mais particularmente em relação a vós com a simplicidade e a pureza que vem de Deus. Não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. Com efeito, nada há em nossas cartas a não ser o que nelas ledes e compreendeis. Espero que compreendereis plenamente, assim como compreendestes em parte, que somos para vós motivo de glória, como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Animado por esta certeza, tensionava primeiramente ir ter convosco, para que pudesseis recebesseis uma segunda graça. A seguir, passaria para a Macedônia. Por fim da Macedônia, voltaria a ter convosco, a fim de que me preparasseis a viagem para a Judéia. Tomando este propósito, terei sido leviano? Ou meus planos seriam apenas inspirados na carne, de modo que haja em mim simultaneamente sim e não? Deus é testemunha fiel de que nossa palavra, a vós dirigida, não é sim e não. Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que vos anunciamos, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim. Por isso, é por ele que dizemos amém a Deus, para a glória de Deus. Aquele que nos fortalece conosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com o seu selo e pôs em nossos corações o penhor do Espírito. Quanto a mim, invoco a Deus como testemunha da minha vida. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não tencionamos dominar a vossa fé, mas colaboramos para que tenhais alegria e pela fé que estáis firmes. É pela fé que estáis firmes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá licença para eu tirar alguma coisa da minha vista que está realmente me incomodando. Faz parte, né? Bom, Paulo está aqui dando uma explicação para o finalzinho do capítulo da primeira carta, que Paulo fala que vai passar em Corinto. Ele fala que vai passar pela Macedônia. Eu espero que você possa ver aí, preparar. A gente tentou preparar um mapa, se a gente conseguir vai aparecer para você na tela, tá? Para que você veja o caminho que Paulo fez, né? Paulo estava em Corinto e iria passar pela Macedônia. Versículo 15. Animado por esta certeza, tensionava primeiramente ir ter convosco para que recebesseis uma segunda graça,
segunda alegria. A seguir passaria para a Macedônia. Por fim, da Macedônia voltaria a ter convosco para a fim de que me preparasses uma viagem para a Judéia. Ou seja, Paulo estava em Corinto, vai passar pela Macedônia. Macedônia é uma região todinha, cheia de cidades, que Paulo deveria passar por lá. Paulo poderia ir, por exemplo, passar para Galácia e ir para Acaia pelo mar. Então ele passaria direto. Corinto, vamos dizer, está aqui embaixo, ele passaria para o outro lado, assim, estava lá em Éfeso. E dali ele seguia, mas ele queria seguir por terra. Então, ao invés de fazer isso, Paulo ia fazer isso aqui, ó, uma volta, ir lá em cima, né? Ia fazer isso aqui, ó, para poder chegar lá. Só que mudaram os planos. Mudaram os planos. E por causa das perseguições, por causa daquilo que o Espírito Santo foi falando para Paulo, e Paulo decidiu não ir mais lá. E essa não ida lá poupou eles de sofrimento. Assim como a não ida, não retorno a Éfeso. Dentro dessa viagem que Paulo vai fazer para Jerusalém, Paulo passa na beirada, assim, ele não entra para chegar em Éfeso. E tem aquela cena linda, né? Porque ele manda chamar, porque ele queria se despedir dos presbíteros. Os presbíteros se lançam nos braços de Paulo, querendo agarrar Paulo, falando, fica, e choram. E foi difícil. Por quê? Você imagina isso ia acontecer em Corinto. Então, Paulo está tentando explicar, mas pelo jeito houve muita retaliação, muita reclamação. E Paulo está falando, será que eu fiz isso porque eu digo sim, depois digo não, que eu não tenho firmeza no que eu digo? E aí Paulo vai falar no versículo 19 que aquilo que eles pregam é somente sim, como aquilo que Cristo é e prega. Pois o Filho de Deus, Cristo Jesus, que vos anunciamos, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Ou seja, de palavra e de verdade, assim como Paulo. Unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim. Todas. Para Paulo chegar nessa conclusão, ele precisou de um discernimento espiritual para decidir mudar os planos e não mais passar em Corinto. E esse discernimento passa pela vontade de Deus. Passa pela sua vida de oração, que transforma as realidades. E foi por causa da vida de oração de Paulo que Paulo decidiu, diz ele, prisioneiro do Espírito, a ir a Jerusalém, a passar em Roma, que ele disse que depois precisava ir em Roma, e fazer todo esse trajeto de viagem que foi alterado. E ele passou por muitos sofrimentos e muitos perigos por causa disso, mas ele seguia a vontade de Deus. Quais são os planos que você tem feito para a sua vida? Projetos. Você tem feito discernimento dessas realidades em Deus? Como esse discernimento acontece na sua vida? Pela oração? Se nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus, a gente vai rezar 1, 2, 3 vezes e dificilmente a gente vai escutar alguma coisa. Dificilmente a gente vai entender, olha, Deus está falando comigo. Aquele que já está habituado à vida de oração, ele vai conseguir perceber nos sinais, nas palavras, ou na própria palavra de Deus, a direção que Deus quer que ele siga. E vai seguir. Nem sempre sabendo tudo. E olha, geralmente Jesus não fala tudo, não. Ele dá caminhos. Vai por aqui que lá eu vou te mostrar. Sempre foi assim, né? Sempre foi. O jeito de Deus trabalhar sempre foi esse. Ele chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Abraão foi. E a fé em Deus é isso. Uma vez que você tem certeza que é a voz dele. Jales, mas eu não tenho certeza se é Deus falando comigo. Então vai rezando. Vai se colocando à disposição de Deus. Vai aplicando os seus ouvidos para ouvir
E se o discernimento precisa ser urgente, você precisa procurar alguém que saiba ouvir a voz de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma autoridade, um padre, um bispo, um diretor espiritual, não sei. Alguém que vai poder realmente te auxiliar. E isso, claro, vai passar por uma confirmação da sua vontade. No final das contas, é você quem vai decidir para onde caminhar. Paulo sabia para onde ir, porque ele sempre estava com Jesus. Ele conhecia Jesus. E prova para aqueles que questionavam que o que ele faz é segundo a vontade de Deus. Senhor, nós estamos pedindo que o Senhor envie sobre nós o seu Espírito para que nós saibamos discernir a tua vontade. O que é teu, Senhor, o que vem de ti, o que é só humano, vontade humana, e o que não pertence a Deus e nem aos homens, mas é tentação. Dá-nos a graça de enxergar e perceber que a sua vontade, ela nunca contradiz. O discernimento feito em ti nunca contradiz a sua palavra, nunca contradiz uma vontade e uma verdade eterna de Deus, nunca contradiz um mandamento da igreja, nunca, jamais. E sempre traz, embora na dificuldade, traz paz ao nosso coração. Aquilo entra e cala ao nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Dá-nos, Senhor, discernimento dos Espíritos. Amém. Vamos anotar no nosso diário, temos promessas e princípio eterno. Promessa está aqui no versículo 14. Assim como nos compreendestes em parte, que somos para vós motivo de glória, como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Aquele povo de Corinto é motivo de glória, será motivo de glória para aqueles que o evangelizaram no dia de Deus. E princípios eternos, temos o versículo 12, 12b, comportamo-nos no mundo, e mais particularmente em relação a vós, com simplicidade, e simplicidade aqui é igual à santidade, e a pureza que vem de Deus, não como sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. Veja, comportamento apostólico é pela graça de Deus. E princípio eterno também, dos versículos 19 a 22. Anota no seu diário também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se for novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário, porque eles evangelizam. Nós vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, com esse livro aqui, Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para fazer conosco a Bíblia inteira, com o método que o Padre Jonas nos ensina. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.